comunidade. Gerenciar a comunidade é um pouco complexo. Complexo porque a gente não sabe o que fazer. Lá no portal Como Criar Comunidades, nosso curso de criação e gestão de comunidades, a gente brinca que somos todos paraquedistas, porque não é raro às vezes, na verdade é muito comum, as pessoas caírem de paraquedas na profissão de gestor de comunidade e não saberem o que fazer. Por isso a gente acaba cometendo muitos erros no processo que poderiam ser evitados se a gente soubesse o que a gente está fazendo. Hoje a gente trouxe um compilado dos maiores erros que os gestores de comunidades cometem ao gerenciar uma comunidade. E a intenção do vídeo é que você não cometa mais esse erro a partir do momento que você entender que isso é errado. Temos um gatinho aqui, vocês veem o rabo? O primeiro erro é não explicar o que é uma comunidade. A gente precisa sempre partir da premissa de que o seu seguidor, a sua audiência, onde você vai divulgar a comunidade, ele não sabe o que é uma comunidade, ele não sabe o que esperar dessa comunidade. Isso porque existem vários conceitos para comunidade e também porque no digital tem muita gente vendendo comunidade, divulgando comunidade que não são comunidades, cada uma de uma maneira, e acaba atrapalhando um pouco o nível de consciência das pessoas, então as pessoas não sabem o que esperar. Se elas não sabem o que esperar, elas não vão comprar, elas não vão entrar, muitas vezes, né? Ou se comprarem e entrarem, podem entrar com um comportamento errado, com uma crença errada e frustrar as expectativas. Então, desde o posicionamento da antecipação, na entrada, na gestão, diariamente você precisa educar os membros e a sua audiência sobre o que é uma comunidade. O que eles vão encontrar ali? O que você espera deles ali? Esse é um processo contínuo e repetitivo. Gente, essa gatinha aqui, ela não para de pedir um carinho. O segundo erro muito comum é não conhecer bem a persona. Isso é muito comum mesmo. Mas não pode acontecer numa comunidade, porque numa comunidade, tudo que a gente cria, vai acabar com o meu cenário. Numa comunidade, tudo que a gente cria é focado na persona, quem ele é, qual é a sua necessidade, o que agrega valor para ele, o que ele tá precisando, junto com a sua intenção. Então, se você não sabe quem é a persona, tudo dificulta. Para agora e comece a conhecer seus membros. Esse é um dos principais papéis dos gestores de comunidade. Conhecer os membros, saber quem eles são, o que eles procuram, quais são as necessidades deles, as expectativas deles e suprir isso através da conexão e da capacitação. Então, você precisa conhecer o membro. Isso influencia em tudo, no dia do seu encontro, no horário do seu encontro, no tema do seu encontro, no formato do seu encontro, quais são os entregáveis, o que eles estão esperando, o que você pode oferecer que vai fazer sentido para eles. Então você precisa conhecer seu membro. Se você não conhece, talvez esteja aí o erro do seu engajamento. Você precisa saber o que eles são e o que eles precisam para que você entregue de fato valor para eles. E aí um outro erro que está relacionado com esse segundo erro é você querer abraçar todo mundo. Comunidade, existe barreiras, existe quem tá dentro e quem tá fora. Não é todo mundo que vai se identificar, não é todo mundo que vai querer fazer parte. E isso é natural, esse é um dos pilares da comunidade. Se todo mundo faz parte da comunidade, isso não é uma comunidade. Então, você precisa definir bem quem é a sua persona e quem essa comunidade vai incluir. Porque senão você vai ter um trabalho muito maior como gestão para poder abarcar todas essas personas, essas necessidades e perfis distintos. Isso pode ser de idade, isso pode ser de gênero, isso pode ser de nicho, mas é importante especificar. Por exemplo, no portal Como Criar Comunidade, a gente tem duas personas, o gestor e o criador de comunidade. São pessoas diferentes, com necessidades diferentes e que a gente precisa ter estratégias e entregas diferentes para eles. Senão, vai ter gente se sentindo fora e ter gente se sentindo dentro. E a nossa intenção é que todo mundo se sinta parte. Então, a gente precisa pensar nas duas personas. Mas quanto mais pessoas com necessidades distintas você tiver, mais trabalho você vai ter para gerenciar essa comunidade também. Quarto ponto é você não ter uma intenção clara de transformação, um propósito bem definido. Isso é muito importante porque essa intenção, esse propósito vão te guiar em tudo, porque a intenção molda as suas ações. Então você precisa ter isso para que guie as suas entregas, os seus acordos, a sua gestão, o seu planejamento. Qual é essa intenção e propósito de transformação? Qual é o ponto A ou B? Qual é o valor que vai entregar para o membro? Você precisa ter isso bem definido para que ajude todos os demais processos que envolvem a gestão da comunidade. Às vezes, nem o líder da comunidade tem isso claro. E se ele não tem isso claro, o gestor também não vai ter. E vai acabar fazendo um monte de coisa que, às vezes, não é o objetivo principal. Então, se o seu cliente, o seu chefe, o seu contratante não tem isso definido, tá na hora de vocês definirem isso juntos
para que você tenha mais clareza nas próximas ações que você vai tomar na comunidade. Um outro erro muito comum é não ter definido os acordos de convivência da comunidade. E isso é uma regra. Tem comunidade, tem que ter acordos. Os acordos, eles servem para ajudar na moderação da comunidade, evitar crises de comunidade e também moldar comportamentos. Como criar comunidade é um processo educacional, a gente gosta de fazer acordos bem propositivos, que incentive o membro, sabe? Então, aqui é permitido, aqui é incentivado, aqui esperamos que vocês... E aí depois, claro, aqui não é admitido nenhum tipo de desrespeito, racismo, machismo, homofobia. Aqui não é admitido, aqui não aceitamos que divulguem as conversas internas, porque esse é um espaço seguro. Enfim, a gente vai trabalhando. Mas é importante ter esses acordos no momento que o membro entra, de uma maneira bem visível para que ele entenda e que você passe a moderar em cima dos acordos. Então, descumprir o acordo precisa ter uma moderação. Cumprir o acordo precisa ter uma moderação. Você precisa estar sempre lembrando os membros daqueles acordos para que eles sigam com esses acordos e cumpram com o que é esperado. Outro erro muito comum que a gente vê os criadores e os gestores fazendo é não ter entregáveis bem definidos. Isa, o que são entregáveis? Aquilo que o membro vai receber todo mês ou com uma periodicidade bem definida. Se você não tem entregáveis bem definidos, não fica claro nem para o gestor, nem para o membro o que ele pode viver ali dentro da comunidade. Tipo, você solta hoje o encontro que vai ter amanhã na sua comunidade. O membro vai ter dificuldade de engajar. Minha agenda dessa semana já está planejada desde a semana passada. Então, quantos encontros vai ter? Quais são os seus objetivos dos encontros? Quantos gatilhos de interação vão ter? Quando vai ser enviado uma news? Quando vai ter um clube do livro? Quando vai ter um convidado? Quando vai ter um desafio? Precisa estar claro isso para o gestor, para que ele consiga planejar o mês da comunidade e consiga soltar esse calendário com antecedência para que os membros entendam o que vai acontecer e entendam que faz sentido para eles engajarem também. Então isso também precisa ser definido, de preferência, antes de abrir essa comunidade. Mas se não foi definido até agora, definam para que você consiga seguir um planejamento ali mensal em cima daquilo que vocês prometeram para os membros. E aí vem o outro erro que é conectado, que é não ter planejamento. Gente, gestão de comunidade, assim como qualquer outra área financeira, marketing, comercial, precisa ter um planejamento definido com antecedência. O que vai ser feito, quando vai ser comunicado, o que vai ser entregue. Então você precisa começar o mês com todas as datas definidas do que vai ter na comunidade, quando vai ter, poder soltar um calendário para essa comunidade, para que os membros tenham previsibilidade. E claro que ele pode mudar, né? A comunidade está com muito baixo engajamento essa semana, o que pode ser feito aqui. Mas você precisa ter minimamente definido o planejamento do mês da comunidade antes do mês. Um outro erro muito comum, mas que não é erro do gestor de comunidade, é não ter um gestor de comunidade. É muito difícil gerenciar uma comunidade sozinho, acumulando funções, tendo várias outros compromissos e responsabilidades. Aqui a gente realmente acredita que quem cria comunidade não gerencia. Eu não gerencio a comunidade do portal Como Criar Comunidades. Eu lidero a gestora de comunidade para que ela faça isso de uma maneira bem melhor do que eu, porque eu não vou ter tempo para isso, porque eu tenho várias outras missões. Então, ter um gestor de comunidade, às vezes, é sim um fator decisivo para que a sua comunidade prospere. Outro erro muito comum é falta de foco nas conexões, em interações e networking. É focar em só conteúdo, aula, conteúdo dispositivo, entrega de conteúdo, textão, aula, textão, slide. Comunidade não é sobre isso, comunidade é sobre relacionamento, comunidade é sobre interação. Então você precisa ter entregáveis, estratégias, intencionalidade na gestão para que você gere conexão entre os membros, identificação entre os membros, para que eles se apoiem. O maior objetivo do gestor de comunidade é que a gente não precise responder nada na comunidade, porque os próprios membros vão responder. Então, você precisa pensar nisso na hora de criar a comunidade, na hora de planejar a comunidade, na hora de gerenciar a comunidade. O seu objetivo, por exemplo, a gente não chega, teve uma pergunta, a gente não chega e responde e acaba a conversa. A gente espera ver se alguém vai responder. Não respondeu, a gente chega e marca outros membros que possam responder. Aí, se não responderam, aí a gente responde. Mas, fora isso, nosso objetivo é facilitar as conexões e não ser o centro dessa comunidade. E, por fim, um erro muito comum é não analisar os dados e as métricas da comunidade. Hoje, a maioria das comunidades já entregam essas métricas ou tem alternativas para que você possa colher essas métricas. O WhatsApp tem aplicativo que você pode pegar métrica, o Discord tem um bot que você pode pegar métrica, Facebook entrega, Circle entrega, Nichos entrega.
Então já tem maneiras de você saber quantos membros ativos, quais os dias de pico de engajamento, quais posts mais engajados e comentados. Então você precisa olhar esses dados e interpretar esses dados. O que aconteceu para esse dia ter tanto acesso? Por que nessa semana tá caindo acesso? O que eu posso fazer para aumentar o acesso aqui nesses dias que tá com baixo engajamento? Por que esse post mais engajado foi mais engajado? É o tema? É a pessoa? Você precisa analisar esses dados e planejar o mês seguinte com base nesses dados analisados, tá bom? Então aqui tá um compilado dos maiores erros dos gestores de comunidade para que você não cometa esse erro mais uma vez. Se você já cometeu algum erro desse ou ainda comete e não sabe o que fazer, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo. E claro, se você quer se capacitar ainda mais em gestão e criação de comunidades, você não precisa passar perrengue sozinho. A gente tem um curso de capacitação em gestão de comunidade. A gente tem uma metodologia de criação de comunidade. A gente ensina como facilitar encontros online de uma maneira mais dinâmica e conectiva. Além da gente ter uma comunidade de gestores e criadores engajados e colaborativos para poder te auxiliar no processo e você não passar perrengue sozinho, mesmo que você tenha caído de paraquedas nessa profissão. Não esqueça de dar seu like, de curtir, de seguir a gente aqui para poder estimular a nossa criação de conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!